Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. E antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela baita moral que vocês estão me dando. Tá sendo muito maneiro interagir com vocês aqui nos comentários. Você que está assistindo o vídeo pode deixar seu comentário também. É bem legal o feedback que vocês estão dando, super positivo, e eu tô ficando realmente amarradaço. E vale lembrar para a galera que está perguntando, cadê o Penidaço? O Penidaço está terminando o período de férias dele. Sexta-feira, novamente, teremos o Penidão Responde, que é a única coisa que está mantida na grade, mesmo com o Penidão viajando, está lá no Hotel Brasil em São Lourenço. Mas a partir de sábado, o Penidaço está de volta 100%, vai narrar o jogo entre Flamengo e Macaé. A bola rola às 4 horas da tarde lá no Maraca, mas aqui no canal do Penido, a partir das 3 horas já tem pré-jogo para Flamengo e Macaé, estreia do Rubro Negro no Campeonato Carioca. No domingo, também 4 da tarde, o Vasco vai enfrentar o Bangu, o jogo vai ser em São Januário, e também às 3 horas da tarde começa o pré-jogo aqui no canal do Penido, beleza? Então já vamos falando sobre Campeonato Carioca, mas sobretudo sobre as movimentações do mercado da bola. Ainda tem muita coisa acontecendo antes do campeonato começar de fato, jogador chegando, tem jogador que pode sair e a gente vai, claro, deixar você muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no futebol carioca. Começando com uma notícia que está dividindo os vascaínos. É claro que o Thales Magno é hoje o grande xodó da torcida vascaína, um atacante que tem apenas 17 anos, foi um dos protagonistas da seleção sub-17 na conquista do Mundial recentemente. O Thales acabou se machucando, mas ele era um jogador no qual depositava-se muita expectativa, muito insinuante, que gosta do drible, procura ir para cima do adversário e que foi fundamental na campanha do Vasco em 2019. O Vasco muito carente de talentos, principalmente na parte ofensiva, e o Vanderlei Luxemburgo deu moral para o Thales, acreditou nele e ele dentro de campo correspondeu. Só que a situação financeira do Vasco é muito complicada. Como a gente vem informando, o Vasco está recorrendo ao Banco BMG, que é o patrocinador master do clube, para conseguir um empréstimo de 18 milhões de reais. Na verdade, não é nem um empréstimo, né? É um adiantamento do contrato que vai ser estendido por mais 3 anos. O BMG é o patrocinador master, coloca 6 milhões por ano e o contrato acaba em 2020. Vai estender por mais 3 anos e o Vasco vai receber de uma vez só esses 3 anos, 18 milhões de reais, para poder quitar as dívidas que estão atravancando o andamento das coisas. E é claro que essas notícias se espalham. Então, os clubes europeus, que estão sempre em busca de novos e grandes talentos, estão atentos a todo esse tipo de movimentação. E o Thales já vinha sendo monitorado, é exemplo de todos os jogadores que chegam nas seleções de base. Ele ainda teve destaque porque jogou o Campeonato Brasileiro muito bem antes de se machucar e definitivamente entrou no radar de grandes equipes europeias em busca de boas oportunidades. Porque qual é o entendimento que se tem da situação do Thales? Ele tem contrato com o Vasco, recentemente renovado, até o final de 2022. A multa rescisória é de 50 milhões de euros, mas na atual situação do Vasco, espera-se que, colocando uma proposta relativamente vantajosa para um clube que está mal financeiramente, eles podem fazer um ótimo negócio. O Futimercato, que é um site italiano, noticia que Barcelona e Juventus estão interessados em contratar o Thales Magno. É óbvio, chegando uma proposta muito boa, o Vasco precisa vender. Mas para vendê-lo por um preço baixo, não vale a pena, mesmo a situação financeira do clube sendo difícil. É melhor segurar ele mais um pouquinho, esperar ele fazer mais 1, 2 temporadas, de repente até 3, quem sabe, para aí sim vendê-lo bem. O Reinier, que era o capitão e camisa 10 dessa mesma seleção sub-17 que a gente está falando, foi negociado com o Real Madrid por 30 milhões de euros. O Reinier, na minha opinião, é mais jogador que o Thales.
O Tales finaliza muito mal ainda, embora seja um jogador com um baita de um potencial, ele tem essa deficiência. E para um atacante, convenhamos que é um baita de um problema. Mas a gente tem um parâmetro, um jogador da mesma geração, mais ou menos com a mesma trajetória, que vai bem no seu clube, já com 17 anos, atuando entre os profissionais e que brilha na seleção de base. O Flamengo vendeu por 30 milhões de euros. Vamos ver se realmente o Vasco vai aceitar uma proposta, primeiramente se essa proposta vai ser formalizada e por quanto o Vasco venderia esse grande talento que é o Tales Magno. Aliás, o Flamengo não confirma a venda do Reinier. Tá tudo certo, a gente já sabe, mas o Flamengo adota a cautela nesse momento, prefere não confirmar essa venda que a gente sabe que foi concretizada. O Flamengo, aliás, está muito empenhado na permanência dos seus jogadores, porque os europeus também estão olhando para alguns atletas que se destacam, não só os europeus. A China também está de olho na situação do Bruno Henrique. A gente vem acompanhando, vem falando que o Flamengo está muito bem encaminhado para estender o vínculo, vai pagar mais ou menos o que pagava o Gabigol, pelo menos pretende pagar, cerca de R$1.250.000 por mês, que é um baita de um salário, que é estender o vínculo com o Bruno Henrique. Acho que o Flamengo está mais do que o certo. O Bruno Henrique foi sensacional em 2019, um jogador muito competente, que vestiu a camisa do Flamengo e caiu como uma luva, tem a cara do Flamengo, mas dentro de campo o Bruno Henrique corresponde muito bem a todas as expectativas que são depositadas nele, e por mais que esteja muito bem encaminhado esse contrato de renovação, esse novo vínculo, ainda não foi assinado. E empresário, galera, tá sempre forçando uma venda, porque é onde eles ganham grana. Então existe o desejo de vendê-lo. Desejo esse da parte dos representantes dele. Ele quer ficar, o Flamengo quer que ele fique, a nação a gente não precisa nem comentar. Mas além do Bruno Henrique, existe o desejo de permanência do Gabigol, como todo mundo sabe. Nesse momento, está sendo noticiado lá fora que o Barcelona teria interesse no Gabigol. Não há nada de concreto nesse sentido. Mais uma vez, os empresários do Gabigol estão fazendo de tudo, oferecendo ele para vários clubes na Europa, querem levar uma grana. E o Gabigol, como a gente sabe, tem esse desejo, que é um desejo legítimo de jogar lá fora. Mas hoje está muito mais perto do Gabigol renovar com o Flamengo do que ele sair do clube. E para o Flamengo seria fantástico a permanência desse jogador, que em 2019 foi o cara do Flamengo, meteu 2 gols numa final de Libertadores, artilheiro isolado, enfim. A gente não precisa falar dos feitos do Gabigol em 2019. Seria muito bom que ele continuasse. Agora, o Gerson é outro jogador que desperta interesse. Já esteve no radar, inclusive, do próprio Barcelona, e quem está mais afim de levá-lo é o Tottenham, do José Mourinho, que a gente sabe que tem por característica valorizar esse tipo de jogador, um volante com mais saída. O clássico camisa 8 é um tipo de jogador que o Mourinho gosta muito e ele pediu o Gerson. Mas o Jorge Jesus também gosta muito desse tipo de jogador. Ele, inclusive, que pediu que o Flamengo investisse no Gerson. E o Flamengo acabou de contratá-lo, ele chegou no meio do ano passado, o Flamengo gastou quase 50 milhões de reais, o contrato dele é longo, até 2023, e o Jorge Jesus deu uma cornetada recentemente, falando que o Flamengo vende mal os seus jogadores, que não valoriza os seus atletas. Então, se o Flamengo vendesse o Gerson por uma quantia que não fosse astronômica, entraria em rota de colisão com o Jorge Jesus, que é a última coisa que o Flamengo quer. O Flamengo está fazendo de tudo para continuar com o Jesus depois de maio, quando acaba o contrato dele. Então, para tirar o Gerson hoje do Flamengo, o que está sendo falado nos bastidores é que vai ter que chegar pesado, colocar 70 milhões de euros no clube. Eu acho que até por menos leva. Se botarem uma proposta de 50 milhões, 55, 60 milhões, é difícil de manter o jogador, até porque o Flamengo está trazendo o Thiago Maia, tem o Diego, e se capitalizando dessa forma, realmente poderia até investir em outros atletas. Evidentemente não tem que pensar em vender, o Flamengo tem que pensar em contratar.
se fortalecer para ficar ainda mais forte e em 2020 vencer mais títulos. Essa deve e é a meta do Flamengo. Quem também está nesse objetivo de se fortalecer ainda mais é o Fluminense. O Fluminense na reta final aí dessa janela de transferências, quase chegando aí na hora da bola rolar para o Carioca, está investindo, trouxe o Fernando Pacheco, que é uma aposta, né? Pagou quase 3 milhões de reais, dá 2.800 na conversão, né? São 700 mil dólares por 50% dos direitos dele. E está se encaminhando uma negociação muito parecida pelo Michel Araújo, que é do Racing do Uruguai. O Flu também compraria 50% dos direitos. O próprio jogador disse que ainda não está cacifada a negociação, mas o Flu está em cima do Wellington Silva. O empresário dele disse que ele vai continuar no Inter, mas o Flu não desistiu. O Fred ainda é uma possibilidade. Tem muito torcedor achando que não vai dar, é muito caro. O Fluminense está só comendo pelas beiradas. O Fred é um cara resolvidaço na carreira, não vai jogar em qualquer clube. Ele sabe que ele, nesse momento, não tem mercado para ganhar 1 milhão de reais como ganhava no Cruzeiro. E mesmo reduzindo muito o salário, ele não está com tantas opções assim. E ele, a gente sabe, gostaria de encerrar a carreira no Fluminense. Então a hora de voltar é essa. É aceitar uma redução drástica e pensar no escalonamento para ir recebendo um pouco mais à medida que o tempo passar e que o Flu for se reestruturando. Eu ainda acredito que o Fred possa vestir a camisa do Fluminense em 2020. No Botafogo, só para a gente fechar o giro de hoje, o Arley é o lateral direito que pertence ao Santa Cruz, ou pertencia, já que ele conseguiu a rescisão judicial na Justiça, está muito perto de fechar com o Botafogo, jogou pelo CSA em 2019, vi bons jogos desse menino, tem só 20 anos, tem muito potencial e tem muito para crescer no Botafogo, que contratou um uruguaio, o Barrandegui, mas que, convenhamos, a gente não sabe o que esperar dele. A gente fica por aqui, galera, pedindo para que você deixe o seu like, é muito importante. No início do vídeo eu falei sobre os comentários, que por favor, deixe também os seus comentários, mas o like é fundamental. E se você puder, quiser dar uma moral pra gente, compartilhe o vídeo. Joga lá no seu grupo de Zap, no Telegram, no Facebook, nas suas redes sociais e ajuda a divulgar o canal do Penido. Lembrando, galera, que sexta-feira tem Penidão Responde, então se você quiser perguntar alguma coisa pro Penidaço, a hora é essa. Deixa aqui seu comentário perguntando o que você quer saber, que na sexta-feira tem Penidão Responde e a partir do final de semana o Penidaço volta com tudo, com seu gogó de ouro, para narrar muitos gols no Campeonato Carioca que começa nesse final de semana. Até amanhã, galera!